I too would like to express Eu também gostaria de expressar o meu amor the thoughts and our prayers that we e had nossos this morning with our pensamentos family, e que tivemos com nossa família essa manhã. Dorf Para Elder Urkdorf and Elder Bedenhart. e Elder Benhart. We look forward to their association, Estamos ansiosos por podermos trabalharmos com ele, compartilharmos a sua their fé testimony. e seu testemunho. Believing in the Savior and His mission, É tão essencial acreditar no Salvador e sua missão, that is the first que é o principle primeiro of the gospel, princípio do Evangelho. faith É in a the Lord Jesus fé no Christ. Senhor Jesus Cristo. What is faith? O que é a fé? In his Na epistle Epístola aos Hebreus, in the New no Novo Testament, Testamento, the o Apostle apóstolo Paul Paulo ensinou faith is the que a fé é o substance of firme things hoped fundamento das coisas que se for, the esperam evidence of e a things prova not das seen. coisas que não se veem. And how do we gain Como faith? conseguimos a fé? How do we gain Como evidence conseguimos of a our prova Savior do whom we have Salvador not seen? a quem não vimos? The Scriptures As tell us, Escrituras ensinam. to some it A is alguns given é by the dado Holy saber, Ghost to know pelo Espírito Santo, that Jesus de que Christ is the Jesus Son of Cristo é o God, Filho de Deus that He is e que foi crucified for the crucificado sins of pelos the world. pecados do mundo. To others A it is outros given to believe é in dado their crer nas words, palavras that deles, they also para que might have tenham também eternal vida life, eterna if they e continue permaneçam faithful. fiéis. From the beginning of time, prophets have Desde o known princípio dos tempos, Jesus os Christ is profetas the Son sabem of que God, Jesus Cristo é o Filho de Deus. and His mortal Sabem mission de and His sua atonement missão for all mortal mankind. e de sua expiação por toda a humanidade. Sacred records give Os us registros prophecies sagrados of nos dão-nos thousands of profecias years, de milênios, not only of the não first só coming quanto à of our primeira Savior, vinda do nosso Salvador, but also the mas second quanto à coming, segunda vinda, a glorious um dia day glorioso that will que most certamente assuredly come. chegará. If we had lived in the days of those Se tivéssemos prophets of vivido old, nos dias dos profetas antigos, would we have believed será in que their teríamos words? acreditado nas suas Would we palavras? have had faith in the Será que coming of our teríamos Savior? fé na vinda do Salvador? In ancient America, Samuel Na the antiga América, Samuel o Lamanita prophesied that on the profetizou night of que the na noite do Savior's birth there would be nascimento do great Salvador lights in haveriam heaven, grandes luzes nos insomuch céus, that it shall de appear modo unto que na man noite as it were anterior da sua day. vinda não haveria Many escuridão. believed Samuel and went to Nephi. Muitos acreditaram em Samuel e foram por Confessed their Nefi. sins, repented, Confessaram and were seus baptized. pecados, arrependeram-se e foram And angels batizados. did appear E unto anjos them, and apareceram a declared eles, to them anunciando-lhes glad boas tidings novas of de great grande joy. alegria. But for the most Mas a part, maioria dos nefitas the Nephites endureceu o hardened their coração e heart and tornou-se became blind cega to signs, aos sinais e wonders of the prodígios. times. These signs were Esses to sinais them foram so that feitos para people que might soubessem know que Cristo viria em that Christ breve. must shortly come. But instead of heeding them, Mas em vez de dar atenção a eles, os nefitas começaram a confiar na própria sabedoria, some dizendo: things the believers may algumas have coisas guessed que creem right, poderiam ter but sido it is not adivinhadas, reasonable mas não é that such to razoável be que venha as the alguém Christ como um should Cristo. come. In those days, Naquela as it is época in ours, e na nossa, some alguns naysayers, céticos, chamados antichrists, anticristos, convinced others convenceram there outros was no de que não need for haveria a necessidade de um Savior and Salvador his atonement. e da expiação. When Samuel's Quando o prophecy profeta de was Samuel, finally fulfilled, finalmente a there profecia de was a Samuel day and se a night cumpriu, and a day, houve as um if it dia, were uma one noite e day. um dia, como What fosse um joy só must dia. have filled the hearts Que of alegria deve those ter who sentido os believed que the prophets. acreditaram nos profetas. It had come to E pass, tudo yea, acontecer all assim, things, cada every one, pormenor, according to the segundo as words of the palavras dos prophets. profetas. And it came E to pass aconteceu also também that a que new uma nova star did estrela appear according to the surgiu word. segundo a palavra. Those who As believed on pessoas the que words of the acreditaram nas prophets palavras dos recognized the profetas Savior throughout his reconheceram o life Salvador durante a vida and were e blessed to ministério follow him. dele e foram But abençoados por sometimes the segui-los. faith of even Mas the às most vezes até a devoted fé dos mais followers. fiéis foi colocada à prova. After the Depois da crucifixion, crucificação, Thomas Tomé heard his brothers ouviu os testify irmãos do that the Salvador Savior had risen testificarem from the que ele tomb. se erguera do túmulo. But instead of Mas em believing vez de their acreditar words, nas Thomas palavras deles, declared, Tomé declarou: "Except se eu I não see, vir, I will de not maneira believe." nenhuma eu crerei. Later, this beloved apostle Depois, esse amado was given the apóstolo opportunity teve a to touch the oportunidade de crimson tocar as nails marcas dos of cravos the nas prophet's mãos do hands Salvador e and confessou: confessed, "My Lord, Senhor meu my God." e Deus meu. The Savior then lovingly Então o taught Salvador, com amor, Thomas, o ensinou as he has a ele taught all of e a us, what todos it nós means o to que é have ter faith. fé. Because thou Porque me hast viste, seen me, thou Tomé, hast believed. crestes. Blessed are they Bem-aventurados that have not os que seen não viram and yet e have creram. believed. Believers on the As pessoas do American continente continent americano faced similar tests que of acreditavam faith. passaram As por Samuel provas had semelhantes de prophesied, fé. there were great thunderings and lightnings, Como profetizou and Samuel, darkness houveram covered the trovões e earth relâmpagos, e as for the trevas space of cobriram a 3 face da days. terra por 3 dias. But those who had Mas received aqueles the que receberam prophets os and stoned profetas them e not, não os apedrejaram, did not fear não or fugiram tremble. atemorizados. They recognized Reconheceram que eram the os sign that sinais had que been haviam given concerning recebido the Savior's da death, morte do Salvador and
Reuniram-se no templo admirados. Ali, ele apareceu a eles dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E bebi da taça amarga que meu Pai me deu, e glorifiquei ao meu Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. E aconteceu que, quando Jesus pronunciou essas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram do que havia sido profetizado por eles, que Cristo lhe apareceria depois de sua ascensão aos céus. Irmãos e irmãs, as profecias da primeira vinda de Cristo foram cumpridas em todos os pormenores. O resultado foi que muitos no mundo todo acreditaram que o Salvador veio e viveu no meridiano dos tempos. Mas ainda há muitas profecias a serem cumpridas. Nesta e em outras conferências, ouvimos os profetas vivos profetizarem e testificarem a segunda vinda de Cristo. Eles também deram testemunho dos sinais e prodígios que nos cercam, dizendo o que é certo e que Cristo voltará. Será que decidimos acreditar nas palavras deles? Ou será que, a despeito de seu testemunho e advertências, esperamos por provas? Andamos em trevas ao meio-dia e recusamo-nos a ver as coisas da luz de profecias modernas, e negamos a luz do mundo voltará para governar o reino. Durante toda a minha vida, conheci muitas pessoas que adquiriram os valores cristãos, mas alguns não têm fé que ele vive, que é o Salvador do mundo, e que a igreja dele foi restaurada na terra. Por não acreditarem nas palavras dos profetas, perdem a alegria que o Evangelho e as ordenanças salvadoras podem proporcionar-lhes. Tenho um querido amigo que um dia, em um momento de amor fraternal, perguntou-me: Elder Hales, eu quero acreditar. Sempre quis acreditar. Mas o que eu faço? Hoje, quero responder a essa pergunta. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O simples fato de vocês estarem vendo, escutando ou lendo os trâmites dessa conferência significa que vocês estão ouvindo as palavras de Deus. O primeiro passo para alcançar a fé no Senhor Jesus Cristo é deixar que a palavra dele, dita pela boca de seus servos, os profetas, toque em seus corações. Mas não basta só ser envolvido por essas palavras, como se elas sozinhas pudessem transformar-nos. Temos de fazer nossa parte, ou como diz o próprio Salvador, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, ouvir exige que nos esforcemos. Significa levar a sério o que é ensinado. Ponderar com atenção. Refletir sobre isto em nossa mente. Como o profeta Enos aprendeu, significa deixar que o testemunho de outras pessoas quanto ao Evangelho penetrar profundamente em nosso coração. Examinemos alguns elementos da experiência de Enos, que foi profunda e edificou a fé. Primeiro, Enos ouviu o Evangelho da boca de seu pai, assim como vocês estão ouvindo hoje. Segundo, ele deixou que os ensinamentos do Pai quanto à vida eterna e a alegria dos santos calasse fundo em seu coração. Terceiro, foi tomado do desejo de saber por si mesmo se esses ensinamentos eram verdadeiros e qual era a sua própria situação aos olhos do Criador. Nas palavras do próprio Enos, minha alma ficou faminta. Com essa fome espiritual intensa, Enos qualificou-se para o cumprimento da promessa do Salvador. Bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Quarto, Enos obedeceu aos mandamentos de Deus, que o preparou para receber as influências do Espírito Santo. Ele registrou: eu ajoelhei-me ante meu Criador e clamei-lhe com fervorosa oração e súplica por minha própria alma. Reclamei o dia inteiro.
Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. Não foi fácil. A fé não chegou rápido. Na verdade, Enos descreveu sua experiência com a oração como sendo uma luta que travou perante Deus. Mas a fé chegou. Pelo poder do Espírito Santo, ele recebeu um testemunho próprio. Não é possível conseguir uma fé como a de Enos sem travar nossa própria luta diante de Deus em oração. Dou testemunho de que o esforço é compensador. Lembre-se do padrão. Ouvir a palavra de Deus dita pelos seus servos. Deixar com que a palavra cale fundo em seu coração. Ter fome de retidão no âmago de seu ser. Obedecer e seguir as leis do Evangelho, das ordenanças e dos convênios. E levar a voz em oração e súplica fervorosa, pedindo com fé para saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Prometo que se vocês fizerem essas coisas com sinceridade e sem cessar, as palavras de Cristo, que ele disse a seus discípulos, se cumprirão em sua vida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Uma vez que encontremos o começo de nossa fé em Jesus, o Pai Celestial permite que nossa fé se fortaleça. Isso acontece de muitas formas, inclusive por meio de adversidades. Uma conhecida minha recentemente escreveu: um netinho nosso de 2 anos e meio morreu de leucemia. Meus filhos ainda não desmontaram o berço dele. Logo, farão 7 anos que ele morreu. É difícil ter fé. Eu perdi um amigo de 69 anos. Ele teve 3 tipos diferentes de câncer em 10 anos. E o câncer regrediu 2 vezes. Primeiro, descobriram câncer nos seus rins, depois no seu cérebro e depois nos pulmões. Ele não podia mais lutar. Tentou tudo o que era humanamente possível. E há 6 anos conseguiu ter fé. Mas não conseguiu nem um dia a mais de vida. Por isso, pode ser difícil de acreditar. Minha resposta foi que eu respondi escrevendo o seguinte: a história da morte de seu netinho com leucemia foi comovente. Espero que você e sua família encontrem paz ao buscar as respostas quanto ao propósito da vida. Alcançamos a fé por meio da oração, com o desejo sincero de chegarmos a Deus e confiar que Ele levará os nossos fardos e nos dará a resposta para todos os mistérios inexplicáveis do propósito da vida. De onde viemos? Por que estamos na Terra como mortais? E para onde iremos depois dessa nossa jornada mortal? Está tudo bem com seu netinho, porque ele morreu antes da idade da responsabilidade, que é de 8 anos. Ele está na presença de Deus. Busquem a fé e que Deus os abençoe. Não é interessante que as pessoas que sofrem geralmente alcançam a fé por meio do sofrimento e aceitam a vontade do Senhor? Faça-se a tua vontade. Enquanto os familiares e quem cuidam dela às vezes têm dificuldade de aceitar o fim trágico e conseguir aumentar a sua própria fé com essa experiência? Não se pode medir a fé por um dia a mais. Quando chegam os desafios da mortalidade, eles chegam para todos nós. Pode parecer difícil ter fé, é difícil acreditar. Nesses momentos, só a fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação pode nos dar-nos paz. Só quando acreditamos que Ele sofreu por nós, conseguimos ter forças para perseverar até o fim. Quando alcançamos essa fé, passamos por uma grande mudança no coração. É como Enos, ficamos mais fortes e começamos a desejar o bem de nossos irmãos e irmãs. Oramos por eles, para que eles também sejam edificados e fortalecidos pela fé na expiação de nosso Salvador Jesus Cristo.
Consideremos alguns dos testemunhos proféticos quanto aos efeitos da expiação em nossa vida. Ao fazermos isso, peço-lhes que deixe que eles calem fundo em seu coração e saciem qualquer fome de sua alma. E naquele dia desceu sobre Adão o Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho, dizendo: Eu sou o unigênito do Pai desde o princípio, para que assim como caístes, seja redimido. O Senhor mostrou-se ao seu servo irmão de Jared e disse: Eis que sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que sou Jesus Cristo. Eis que sou o Pai e o Filho, e toda a humanidade deverá salva eternamente. Abinadi disse: Quisera que compreendesse que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá o seu povo. Sim, desse modo será conduzido, crucificado e morto, dando a ele poder de interceder por seus filhos dos homens, havendo redimido e satisfeito as exigências da justiça. E, finalmente, Joseph Smith, que tinha 14 anos, exerceu uma fé inabalável e seguiu as instruções do profeta Tiago de pedir a Deus. Por causa de seu chamado profético, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele e deram-lhes instruções. Como foi gloriosa essa primeira visão do primeiro profeta dessa última dispensação. 16 anos depois, no templo de Kirtland, o Salvador voltou a aparecer a ele e testificou: Vimos o Senhor, e sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová, que dizia: Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive, sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Meu caro amigo e todas as almas famintas de fé, convido-os a buscar esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. Deixem que o testemunho deles, de que o Salvador deu sua vida por vocês, cale fundo em seu coração. Busquem o testemunho dessa verdade por meio do Espírito Santo e oração. E depois, vejam sua fé aumentar à medida que enfrentarem as alegrias e desafios dessa vida mortal e se preparem para a vida eterna. Jesus veio, Ele vive, e Ele voltará outra vez. Sei disso e presto meu testemunho especial. No santo nome de Jesus Cristo. Amém.